Eu sou o professor Salles, da disciplina de Química, e vou trabalhar um pouco com vocês sobre poluição atmosférica. Para falar de poluição atmosférica, é necessário que a gente entenda como funciona a dinâmica de nossa atmosfera, principalmente aquelas camadas mais próximas da crosta terrestre, a litosfera. Então, nós temos duas camadas de maior interesse para nós. A troposfera, que é a camada de ar que se estende por cerca de 15 quilômetros, ela é mais próxima da superfície terrestre, e temos também uma camada de ar super importante, fazendo parte de nossa estratosfera, que seria a famosa camada de ozônio. Se eu quiser falar de poluição atmosférica, eu vou falar de agentes poluidores jogados nessa atmosfera que traz algum dano para nós. Então, pessoal, se nós formos falar o que acontece nessas camadas mais próximas da Terra, a gente entende o efeito dos poluentes que são jogados aí. A camada de ozônio é uma camada importante para nós, pois ela é responsável por reter parte dos raios ultravioleta advindos do Sol. Esses raios ultravioleta, parte dele fica retido na camada de ozônio e uma outra parte incide sobre nossa crosta terrestre. Esses raios ultravioleta são absorvidos pela Terra e são refletidos na forma de raios infravermelho. Esses raios infravermelho, parte deles são jogados para o espaço, mas uma parte fica retida, principalmente pelos gases carbônico e vapor de água. São esses dois gases que estão responsáveis por um fenômeno chamado de efeito estufa, que mantém a temperatura agradável para nós. O efeito estufa não é ruim para nós, ele é bom, ele mantém a temperatura agradável para nós. No entanto, se nós retermos mais raios infravermelho na baixa atmosfera, aí eu tenho um agravamento desse efeito chamado de efeito estufa. Então, pessoal, a poluição ambiental é algo gerado pelo homem, é ação antrópica. E aí eu gostaria de falar para vocês a respeito da camada de ozônio. Camada importante para nos proteger da incidência de raios ultravioleta. Durante muito tempo, o homem fez uso indiscriminado de agentes químicos denominados de CFC, clorofluorcarbono. Esses CFCs, eles subiam e atingiu a estratosfera, a camada de ozônio. Ao chegar na estratosfera, sob a ação dos raios ultravioleta, a ligação carbono-cloro do CFC sofre um fenômeno chamado de homólise, com consequente formação de radicais livres. Lembrar que radicais livres são espécies neutras, com elétrons desemparelhados. Estas espécies são muito instáveis e o cloro formado nesta homólise é ele que vai reagir com o ozônio estratosférico, levando à formação de um novo radical livre mais gás oxigênio. Esse novo radical livre formado aqui reage novamente com o ozônio estratosférico, formando mais oxigênio e regenerando o radical cloro. Neste caso, nós podemos afirmar que o cloro ele entra como reagente e sai como produto, o que caracteriza aí os famosos catalisadores. Fiquem atentos com relação a isto. Se nós somarmos essas duas equações, nós cancelamos o radical cloro e o radical ClO, dando como equação global
a decomposição do ozônio em oxigênio. Pessoal, na hora em que nós consumimos ozônio estratosférico, a tendência é que a camada de ozônio fique deficiente deste. E quanto menos ozônio na camada, mais raios ultravioleta incidem sobre a Terra, o que culmina com a maior incidência de câncer de pele. Hoje em dia, existe uma legislação que proíbe o uso de CFC em geladeiras, em ar-condicionados, em desodorantes, aerossóis, tudo isso para evitar que lancemos na atmosfera o CFC. Então, camada de ozônio, quem tem ação sobre ela é CFC, não esqueçam disso. Outro ponto importante com relação à poluição atmosférica é aquilo que a gente chama de intensificação do efeito estufa. O efeito estufa, ele é agravado pela poluição, principalmente com gás carbônico e com gás metano. O gás metano, que é lançado na baixa atmosfera, é um gás oriundo principalmente do agronegócio, mais precisamente agropecuária. A agropecuária, os bovinos, são os maiores emissores de metano para a atmosfera. O metano é um gás que tem um poder de reter calor muito maior do que o gás carbônico, daí a grande preocupação com a emissão deste gás. E o CO2 é um gás proveniente da queima de combustíveis fósseis. Falar de poluição atmosférica é falar do uso de combustíveis fósseis. ênfase para petróleo, gás natural e também carvão. Estes são os principais combustíveis fósseis que, quando queimados, lançam nessa atmosfera uma grande quantidade de gás carbônico. Este gás carbônico e metano na baixa atmosfera faz com que eu tenha aí um agravamento do efeito estufa. E outra coisa importante com relação à queima de combustíveis fósseis é lembrar que estes são ricos em enxofre. E quando esse enxofre é queimado junto com o combustível, ele produz gases SO2 que se transforma na atmosfera em SO3, um gás responsável por um fenômeno denominado de chuva ácida. Esse gás SO3, em contato com a água da chuva, leva à formação de ácido sulfúrico e aí nós denominamos isso de chuva ácida. Lembrar também que um outro gás responsável por chuva ácida são aqueles derivados do nitrogênio, os óxidos de nitrogênio, que também são formados durante a queima desses combustíveis. Pessoal, era isso que nós tínhamos a tratar de poluição atmosférica. Acompanhem o nosso projeto e façam uma excelente prova.